Hoje é 7 de maio e você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, vamos ler o artigo 35 da Confissão Belga, que tem por título Sacramento da Ceia do Senhor, que diz assim: cremos e confessamos que o nosso Salvador Jesus Cristo instituiu o sacramento da Santa Ceia. E aqui nós temos Mateus 26 a 28, que diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Também nós temos outro texto em 1 Coríntios 11, 23 a 26, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Continuando o texto da Confissão Belga, diz que o sacramento da ceia é para nutrir e sustentar aos que ele já regenerou, incorporou em sua família, que é a sua igreja. Aqueles que nasceram de novo possuem duas vidas diferentes. E aí a gente tem o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E também o versículo 6, que diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Continuando o texto, nos diz que uma delas é física e temporal, recebida no primeiro nascimento, e é comum a todos os homens. A outra é espiritual e celestial, e lhes foi dada no segundo nascimento como resultado da palavra do Evangelho. João capítulo 5, versículo 25 nos diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Continuando o texto, nos diz que o resultado do Evangelho na comunhão do corpo de Cristo. Essa vida não é comum a todos os homens, mas somente aos eleitos de Deus. Para a manutenção da vida física e terrena, Deus estabeleceu o pão material e terreno. Esse pão é comum a todos, assim como também a vida é comum a todos. Para a manutenção da vida espiritual e celestial, que os crentes possuem, ele lhes enviou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, que é Jesus Cristo, esse pão que desceu do céu. Você pode ler o Evangelho de João, capítulo 6, 48 a 51, que diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Continuando, o texto nos diz que este, que é Jesus Cristo, nutre e sustenta a vida espiritual dos crentes. João capítulo 6, versículo 63, nos diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Também, outro texto bíblico é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Continuando o texto, nos diz que quando é comido por eles, isso é, ao ser apropriado e recebido espiritualmente pela fé.
Então nós temos o texto de João, capítulo 6, versículo 40 e 47. O 40 diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Também, o versículo de número 47 nos diz: em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Para nos segurar o pão espiritual e celestial, Cristo instituiu para nós o pão visível e terreno como sacramento do seu corpo e o vinho como sacramento de seu sangue. Nós temos isso em João capítulo 6, 55, que diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Também 1 Coríntios 10, 16 nos diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Continuando o texto, nos diz que ele nos testifica que tão realmente que tomamos e seguramos em nossas mãos o sacramento e o comemos e bebemos com as nossas bocas, sustentando assim a nossa vida física, assim também, com certeza, recebemos pela fé. Efésios 3,17 diz que, e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então o texto continua dizendo que mão e boca da nossa alma, em nossas almas, para a sustentação da nossa vida espiritual, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, nosso único Salvador. Não há a menor dúvida de que Cristo não nos recomendou os seus sacramentos em vão. Portanto, ele opera em nós tudo aquilo que para nós ele representa nesses santos sinais. Não entendemos o modo como isso se realiza, exatamente como também não compreendemos as atividades ocultas do Espírito de Deus. João 3, 9, 8, nos diz assim, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Contudo, não nos enganamos ao dizermos que o comemos e bebemos é o corpo verdadeiro e natural e o sangue verdadeiro de Cristo. Todavia, não comemos com a boca, mas em espírito pela fé. Desse modo, Jesus Cristo permanece sempre assentado à destra de Deus, seu Pai, no céu. E aí nós temos Marcos 16, 19, que diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Também Atos, capítulo 3, versículo 21, diz que ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Continuando o texto, nos diz que, porém, ele não deixa de se comunicar a si mesmo pela fé. Esse banquete é uma mesa espiritual na qual Cristo nos torna participantes de si mesmo, com todos os seus benefícios, e nos concede a graça de gozar dele mesmo e dos méritos do seu sofrimento e morte. Romanos 8,32 nos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Continuando o texto, diz que ele nutre, fortalece e consola as nossas almas pobres e desoladas pelo comer da sua carne e as refresca e renova pelo beber do seu sangue. Embora os sacramentos estejam unidos com a realidade da qual são um sinal, nem todos recebem ambos. Nós temos aqui 1 Coríntios 2,14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O ímpio certamente toma os sacramentos para a condenação dele, mas não recebe a verdade do sacramento. Assim como Judas e Simão o mago receberam o sacramento sem, contudo, receberem a Cristo, que é aquilo que o sacramento representa. Lucas capítulo 22, versículo 21 diz: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. E também o próprio versículo 22 nos diz que, porque o Filho do Homem, na verdade,
vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Em Atos 8,13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Outro texto bíblico é o versículo 21 do capítulo 8 de Atos. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então Cristo é comunicado somente aos crentes. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Finalmente, recebemos este santo sacramento na congregação do povo de Deus. E nós temos Atos 2,42, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também Atos 20, versículo 7, nos diz que no primeiro dia da semana, que era o domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, a congregação do povo de Deus, com humildade e reverência, enquanto celebramos com ações de graças a lembrança sagrada da morte de Cristo, nosso Salvador, e confessamos a nossa fé e religião cristã. Atos 2,46 nos diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Também, um outro texto, 1 Coríntios 11:26, nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, ninguém pode vir a essa mesa sem cuidadoso autoexame, para que ao comer desse pão e beber desse cálice, não coma e beba juízo sobre si mesmo, conforme 1 Coríntios 10, 28 e 29. Em resumo, o uso desse santo sacramento nos leva a amar fervorosamente a nosso Deus e a nosso próximo. Por essa razão, rejeitamos como profanação todos os acréscimos e invenções malditas que os homens acrescentaram e misturaram aos sacramentos. Declaramos que devemos estar contentados com a ordenação que Cristo e seus apóstolos ensinaram e falar disso da mesma maneira que eles falaram. Que o Senhor abençoe o seu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde leremos o penúltimo artigo, que é o artigo 36, que trata sobre o governo civil. Tenha um ótimo dia.